Bom, vamos lá. O que a gente tinha combinado hoje era de falar sobre os pacientes de alta complexidade, o que tem de evidência sobre os pacientes de alta complexidade, e aí discutindo com a Thaís, com a Mayra, com todo mundo, eu acho que fica mais fácil se a gente padronizar o que é um paciente de alta complexidade, né? O que são esses termos antes da gente poder falar efetivamente de nível de evidência. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder discutir. Então, assim, a gente tem um grande polo de pacientes que a gente já tem um número muito importante de crianças hoje no nosso país que tem o diagnóstico de paralisia cerebral. E eu acho que o primeiro aspecto que faz com que esses pacientes se tornem pacientes de alta complexidade é a questão do diagnóstico tardio, né? Então, hoje a gente tem um número muito grande, uma incidência muito alta de paralisia cerebral e que vai continuar aumentando, que acaba repercutindo que grande parte destes pacientes com esse diagnóstico, eles serão pacientes com quadros de tetraparesia espástica, de distonia ou de corioatetose. E eu acho que esses são os pacientes que exigem mais atenção e mais cuidado no nosso planejamento terapêutico, porque quando a gente pega um paciente que a gente já sabe que ele tem potencial para caminhar, a gente faz esse planejamento para que ele caminhe, e a nossa grande dificuldade é fazer com que ele caminhe da melhor forma possível. Isso, sem dúvida, é um aspecto que vale um dia uma discussão pontual sobre isso. Eu acho que como balancear alinhamento com funcionalidade, com participação, né? Porque não dá pra gente nem assumir o polo exclusivo do alinhamento e nem assumir o polo exclusivo da funcionalidade, porque no meio do caminho uma coisa vai atrapalhar ou interferir na outra. Mas quando a gente assume um paciente que a gente tem ideia, de acordo com o conhecimento científico e terapêutico que a gente adquiriu ao longo dos anos, e sabe que esse paciente terá um prognóstico de mobilidade restrito, isso aumenta drasticamente a nossa responsabilidade, porque ou a gente vai assumir a conduta de dizer que esse paciente tem um comprometimento motor grave, que ele não vai caminhar, e a gente vai assumir isso como a maior verdade e montar uma conduta, um planejamento terapêutico que não envolva a mobilidade e ganhos, porque isso é uma decisão muito mais terapêutica do que de qualquer outra pessoa, ou nós vamos assumir um papel de entender que esse paciente vai ter uma restrição de mobilidade para a sua vida e que nós seremos os únicos responsáveis por proporcionar os momentos de mobilidade. Isso também é muito complexo de se fazer. Infelizmente, esses são os pacientes que são menos abordados nos estudos científicos que a gente tem sobre paralisia cerebral. A grande parte dos ensaios clínicos, a grande parte das evidências que existem, elas são voltadas para os pacientes que caminham. Hoje a gente tem aproximadamente 70%, 80% das produções científicas abordando paralisia cerebral, envolvendo os pacientes de nível 1 a 3 do sistema de classificação da função motora grossa, que são os pacientes que vão caminhar, que a gente já sabe desde muito pequeno que isso vai acontecer. Um número muito pequeno de estudos envolvendo a tetraparesia espástica, a distonia, menos ainda, e quando a gente fala de corioatetose, então é um limbo na ciência. E a gente acaba tendo que pensar em outras situações. O que é uma tetraparesia espástica? Eu acho que esse é um bom começo para a gente discutir o que a gente quiser discutir. Então, o paciente que tem uma tetraparesia espástica, ele teve um tipo de lesão muito mais acentuado, que pegou os dois lados do cérebro, os dois hemisférios, o direito e o esquerdo, e que pegou a área motora em uma proporção muito maior, que repercutiu com que ele tenha um comprometimento dos dois braços, das duas pernas e do tronco. Por isso, tetraparesia, ela envolve os 4 membros. Quando a gente fala em paresia, é importante entender que existe uma diferença entre plegia e paresia. Quando a gente fala esses dois termos, a gente está falando num déficit de ativação muscular. Quando eu falo na plegia, alguns grupos musculares ou todos os grupos musculares daquela região do corpo, daquele membro, não tem potencial de contração.
Então, a comunicação entre o cérebro e o músculo foi danificada. E esse músculo não vai contrair. Isso é uma plegia. Que, felizmente, a gente raramente vê isso numa criança com quadro de paralisia cerebral. Por isso que a gente usa o termo paresia, que é quando a criança tem um déficit de ativação muscular. Então, quando essa informação do cérebro chegar no músculo, ela vai chegar de uma forma inapropriada. E esse músculo não tem como gerar o movimento com a qualidade, com a condição muscular que uma pessoa sem lesão gera. Só que isso, no quadro de tetraparesia, aconteceu no corpo inteiro. Então, eu preciso saber que essa criança vai ter uma dificuldade de gerar o movimento como eu gero e como uma criança sem lesão gera. Isso é uma paresia. Quando eu falo em espasticidade é uma síndrome clínica, que ela envolve a paresia faz parte disso, só que ela tem associado uma coisa chamada hipertonia elástica. A hipertonia elástica é quando eu tenho um aumento do tônus muscular, e aí eu acho que quando a gente vai explicar para uma família tônus muscular, e a gente fala muito da espasticidade. A espasticidade na cabeça da família muitas vezes é o maior vilão. Às vezes a família tem mais entendimento que o músculo mais duro é um problema do que dificilmente a gente explica o que é uma paresia. Que não é só que o músculo mais tenso é um problema, mas esse músculo tem uma dificuldade de gerar o movimento. Mas quando eu falo de hipertonia elástica, o tônus do músculo, que é o estado de tensão que a gente tem, que ele é modulatório. Numa pessoa sem lesão, o tônus muscular ele aumenta e diminui dentro de um padrão de normalidade, a depender da atividade que eu vou fazer. Se eu tenho uma atividade com impacto maior, com uma velocidade maior, com uma destreza maior, esse tônus vai subir. Se eu estou deitado no sofá, descansando, vendo televisão, a tensão do meu músculo vai diminuir. Só que esse estado de tensão ele é um preparatório para a contração. Então, quando eu penso em hipertonia, é que essa criança tem o estado de tensão do músculo mais alto o tempo inteiro. Então, não é um músculo que é fácil de contrair, permitir o movimento. Né? Quando a gente fala de tônus, a gente fala que o tônus tem que ser alto o suficiente para a contração e baixo o suficiente para gerar o movimento. Então, imagina, o meu problema é que esse músculo tem uma tensão maior, dificultando que o movimento seja gerado. E aí eu associo com a paresia, que é a dificuldade de ativação muscular. Então, só que por ser uma hipertonia elástica, a gente define como uma hipertonia velocidade dependente, esse tônus também oscila de alto para muito alto, para médio alto. Por quê? Porque quanto mais rápido for o meu movimento, maior vai ser desencadeada essa hipertonia e mais difícil vai ser para uma criança gerar o movimento. Então, esse tônus muscular, essa hipertonia é influenciada pela velocidade do movimento. Se eu gerar um movimento devagar, a minha hipertonia vai ser menor. Se eu gerar um movimento mais rápido, a minha hipertonia vai ser mais alta. Isso é uma coisa extremamente importante para uma família entender. Porque se eu tenho uma criança que os 4 membros têm espasticidade, não é só na terapia que isso vai dar problema. Isso vai dar problema, às vezes, para uma família trocar a criança. Se a mãe for lá e abrir a perna numa velocidade mais rápida, o tônus vai aumentar e vai ser mais difícil. Agora, se ela abrir a perna da criança mais devagar, o tônus vai diminuir e vai ser mais fácil. Isso faz diferença no dia a dia de uma criança, não só em casa, mas na escola. O professor de educação física tem que saber que se ele pedir uma velocidade maior, o tônus vai aumentar e vai ser mais difícil. Se ele às vezes propor a mesma atividade numa velocidade menor, vai ser mais fácil para a criança fazer. Isso são barreiras que acontecem para que esse movimento seja gerado. E quando eu encaro uma criança com tetraparesia espástica, eu encaro uma criança que tem um déficit de ativação muscular, com hipertonia e com reflexos patológicos. E um reflexo patológico que dá muita dúvida para a família é o clonus, que é quando a criança ela entra com aquele movimento, que muitas vezes a família não sabe como acessar, porque não entende que é um reflexo, que é dependente da posição que aquele membro está. E que se eu posicionar o membro direito, eu tenho como acessar o clonus. Então, isso é um quadro de espasticidade. Né? Quando eu penso em espasticidade, eu penso nesses componentes, na paresia, na hipertonia elástica, neste caso, no clonus e no Babinski, que são reflexos, e por ser um reflexo eu tenho como resolver.
mas eu tenho como ensinar a conter ou a não desencadear. O paciente com tetraparesia espástica, ele tem um déficit de controle motor mais amplo. Essa lesão foi mais acentuada. Muitas vezes a história dessa lesão é mais complicada. São pacientes que passaram por sofrimentos encefálicos mais severos, por isso que a lesão foi maior. E aí eu começo a ter várias outras questões associadas que fazem com que um paciente seja um paciente de alta complexidade. O que isso quer dizer? Esse paciente pode ter associado um quadro de alteração na deglutição e na fala. Quando uma criança tem dificuldade de ser amamentada nos primeiros meses de vida, eu já começo com um ponto que teve uma dificuldade de vínculo. Eu acho que é importante a gente mensurar como foi o começo da vida dessa criança, não ter a amamentação, não ter ganhar força e esse controle da musculatura da boca, da musculatura cervical. Muitas vezes isso é agravado pela dificuldade do controle da musculatura cervical, que aí a criança acaba não conseguindo ter essa deglutição. Quando uma criança não se alimenta da melhor forma possível, entra uma variável para o meu tratamento que se chama nutrição. Eu não posso expor uma criança a altos níveis de atividade, a horas infinitas de terapia, se ela não tiver um quadro alimentar adequado. O aspecto nutricional de um paciente é extremamente importante. Muitas vezes, quando o paciente chega para fazer uma intervenção com a gente mais intensa, eu acabo bloqueando a intervenção ou planejando a intervenção com base pontual no estado nutricional dele. Como que eu quero que o músculo que já tem dificuldade, o músculo que já tem um estado de tensão maior, consequentemente maior gasto energético, tenha um desempenho idêntico a uma criança com estado nutricional adequado. Então, pensar no aspecto nutricional dessa criança, alimentar dessa criança, faz a diferença dos quadros de alta complexidade ou não. Quando uma criança um outro ponto, quando uma criança nasce, ela não tem a formação do quadril de uma forma adequada. E se não é uma criança com paralisia, todas as crianças nascem com o encaixe do quadril que a gente chama de acetábulo raso. Conforme ela vai ficando em pé, a força da gravidade e o fêmur sendo empurrado faz com que esse encaixe vá se tornando mais perfeito. É o encaixe mais perfeito numa pessoa que anda. Então esse quadril se torna estável. Por quê? Porque o fêmur, o osso da coxa, ele tem que movimentar em várias direções para a gente ter mobilidade. Quando eu não tenho esse encaixe, esse acetábulo se torna mais raso. E muitas vezes, na hora que esses movimentos acontecem, ele pode sair do lugar. O que a gente chama, quando sai parcialmente de subluxação e quando sai totalmente de luxação de quadril. E isso é um grande problema hoje nos pacientes com quadro motor mais severo. O que é associado? Tem o acetábulo mais raso, com o quadril aqui, com o músculo espástico, com estado de tensão aumentado, que normalmente aumenta no grupo dos adutores, que são os músculos que fecham a perna, que fazem a adução. Então, o meu paciente tem o acetábulo raso, com o fêmur aqui hipertônico. Então, eu tenho um braço de alavanca perfeito para um processo de subluxação e luxação. Isso não é uma novidade científica. Isso é uma descrição absurdamente antiga. E aí, se eu for pensar só dentro desta vertente e a gente for pensar em ciência, uma vez que eu já sei que o acetábulo é raso, que esse acetábulo se torna mais adequado com a descarga de peso quando a criança começa a ficar em pé por volta dos 9 meses, 1 ano, e que eu tenho músculo hipertônico, se eu for pensar nesse aspecto, eu preciso ter uma comprovação científica com ensaio clínico controlado, randomizado, justificando a importância de uma criança começar a fazer ortostatismo com 9, 10, 11 meses. A comprovação que o mecanismo da subluxação é essa se torna a comprovação científica mais fidedigna para que isso seja mandatório, não alternativo.
eu preciso da criança em pé com descarga de peso para protegê-la de um quadro de subluxação ou luxação. Quer dizer que com isso eu vou proteger 100%? Não, mas eu diminuo as chances com que isso aconteça. Diminuir as chances com que a criança precise de uma cirurgia de reconstrução de quadril. Diminuir as chances com que essa criança vai ficar 3 meses engessada. Ou vai diminuir as chances da indicação cirúrgica por dor. Ter uma subluxação e ter uma luxação aumenta a complexidade de tratar um paciente com tetraparesia espástica. O meu paciente que não tem controle de tronco e ele começa a ser imposto contra a gravidade, que empurra a gente para baixo, uma vez que ele não tem contração perfeita do abdômen da musculatura paravertebral, a hora que a gravidade for imposta para ele, ele vai se acomodar no melhor apoio. Então, manter um paciente alinhado, embora muitas vezes não seja a coisa mais... É lógico que qualquer criança, assim como todos nós, vai querer desempenhar as funções da forma que é mais fácil. Para a gente manter a estabilidade aqui e desempenhar uma função já é muito difícil. Quando a criança começar a fazer as atividades dos treinos manuais, se ela estiver aqui, vai ser mais fácil para ela mover uma mão. E isso não pode ser 100% uma verdade de permitir a facilidade. Por quê? A criança aqui, com o passar dos anos, eu tenho a fisiopatologia de uma escoliose. E aí, quando eu penso numa escoliose, o meu problema aumenta 100%. Porque para ter função, para manter a minha cabeça alinhada, eu preciso de controle de tronco. Para liberar o meu braço para uma função, eu preciso de alinhamento de tronco. Para caminhar, eu preciso de tronco. E se permitir que a criança fique aqui desde o começo, ela vai aprender. E ela vai aprender uma postura que é inapropriada. Assim como qualquer outro ser humano, isso não é uma novidade. Uma vez que ela tem uma escoliose, eu estou de novo num processo de que vai ser difícil para ela fazer qualquer uma das atividades dela. Vai ser extremamente difícil. Isso vai limitar ainda mais o prognóstico dela de mobilidade, seja ele só com o terapeuta ou com todo mundo. E eu vou pensar no processo de uma cirurgia absurdamente grande chamada artrotese, que para uma criança que tem convênio já é um problema. Ora, hoje nós enfrentamos filas do SUS de 5, 7 anos. E entre uma criança entrar numa fila e 7 anos e passar com uma deformidade, precisa ninguém descrever que funcionalmente a vida dela vai estar absurdamente comprometida. Então, quando a gente pensa num paciente de alta complexidade, eu não penso só no diagnóstico puro. Quando um paciente com comprometimento motor mais grave chega para mim, na minha opinião, a gente não pode escolher a questão de, então esse paciente ele é grave, eu vou indicar a cadeira de rodas full time, o tempo inteiro, e pronto. Esse paciente te traz muito mais responsabilidade, até de entender que a lesão foi maior e que os ganhos vão acontecer numa velocidade menor. E que para mim conseguir ter ganhos, eu preciso principalmente evitar com que esses problemas, com que essas comorbidades que a gente chama, comecem a ser adicionadas nesse quadro clínico, fazendo com que esse paciente tenha várias outras limitações que não são só a questão da tetraparesia espástica. Porque o paciente que fica também o dia inteiro sentado na cadeira de rodas ou o dia inteiro sentado, ele vai desenvolver encurtamentos musculares estruturados dos membros inferiores. Ele vai ter uma deformidade na musculatura que faz a flexão do quadril, ele vai ter uma deformidade na musculatura que faz a flexão do joelho, e ele vai ter uma deformidade em equino. Por quê? Porque o músculo está parado o dia inteiro sentado. E de novo, voltamos para a mesma história da cirurgia. Eu tenho ortopedistas que eu amo. Mas eu amo quando eu não preciso deles, muito mais que quando eu tenho que ligar e pedir ajuda. Então, quando eu penso que um paciente terá uma restrição de mobilidade, que ele vai ter uma limitação importante no quadro motor, que eu não consigo reverter rapidamente, ou que eu não consigo reverter
e que ele não vai ter esse prognóstico de andar o dia inteiro como nós, de levantar e se mover, começa a ser o meu papel proporcionar todas essas vivências diárias para que isso se torne uma rotina e que a gente, primeiro, minimize essas comorbidades, né? Como a gente disse na semana passada, eu conheço bem a lista de problemas e o que eu preciso fazer é achar soluções. Eu preciso reduzir essas comorbidades para aumentar as chances do cérebro poder formar conexões que minimizem o déficit motor. Porque o que adianta eu estimular o paciente na terapia, ensinar o controle motor? Se a hora que o cérebro começar a mandar uma informação, o músculo vai estar encurtado. O músculo encurtado, a articulação deformada, não tem força que o cérebro tente fazer para que isso aconteça. Então, quando a gente entende isso, entende o quadro clínico de uma forma real, se torna mais fácil fazer um planejamento, né? Entendendo o que é paresia, entendendo o que é hipertonia, entendendo que a hipertonia é velocidade dependente, entendendo que isso é a forma como o cérebro manda a informação para o músculo. Não é que o cérebro não está mandando a informação, quando eu falo de uma paresia, ele está mandando. Só que essa informação está indo de uma forma não tão satisfatória. E aí vem uma questão que se discute muito. Pode perguntar. Posso abrir para uma pergunta, Lu, que apareceu aqui, eu achei bem interessante. Que uma mãe colocou, se existe a possibilidade de uma criança de 5 anos, quando ela já está com o quadril subluxado, ela coloca que é 38-42, se existe a possibilidade de reversão desse quadro. O que acontece assim, do ponto de vista do que a gente conhece, não tem uma possibilidade da gente voltar sozinho. Então, tá 38-42%, ele está subluxado, essa é a porcentagem que a cabeça do fêmur saiu do acetábulo. Então, ele tem 40% da cabeça do fêmur fora do acetábulo. Agora, a grande questão é que assim, com 40, com uma subluxação, eu não necessariamente preciso ir para uma cirurgia. E uma subluxação não me restringe de treinar a mobilidade de uma criança a caminhar. Eu acho que essa é a grande sacada de uma situação como essa. Aí você tem que entender primeiro, o que subluxou esse quadril? Eu não preciso conhecer a criança para saber. Eu sei que ela tem hipertonia no adutor e que ela não anda como a gente. Essa é a fisiopatologia da subluxação. Então, o primeiro ponto é controlar a hipertonia do adutor. Fazer com que esse adutor não puxe o fêmur o tempo inteiro. Segundo ponto, uma criança como essa, não tendo contraindicações, porque a gente tem margens de deformidades que a gente pode opor e não em pé. Eu acho que essa é a história da intervenção precoce. Você começa a pôr a criança todo dia em pé e treinar com que ela tenha mobilidade todos os dias, ela ficar em pé mais tempo faz com que ela não desenvolva graus acentuados de encurtamento muscular. Essa é a grande questão. Eu tenho encurtamento muscular, você tem encurtamento muscular. Todo mundo tem. A questão é não passar de um limite que me limite. Eu preciso colocar essa criança em pé e para andar com o alinhamento da perna, com o melhor alinhamento possível. Eu não posso deixá-la 100% do tempo em pé com o fêmur assim. Eu tenho que proporcionar uma forma que ela fique em pé com o melhor alinhamento possível. Por quê? Ela vai ficar em pé com o alinhamento, mesmo que dentro dessa porcentagem. A minha informação é essa. Se eu colocar ela assim em pé o tempo inteiro, eu estou dando a informação do mecanismo da subluxação. Se eu deixar o adutor encurtar, eu dou o mecanismo da subluxação. Ela cresce. E ela aumenta. Então, nem toda subluxação tem indicação cirúrgica. Quando eu sei que a criança vai ter uma subluxação, o que eu não posso é aceitar que ela exista ou que ela continue aumentando. Quando uma criança tem um quadro de subluxação, quando uma criança, das que a gente acompanha, vem e tem uma história com subluxação, eu aumento 1000 vezes as minhas estratégias para que ela fique em pé, e para que ela ande, e para tomar conta desse quadril. Porque se eu não fizer nada, a subluxação vai aumentar. Hoje, provavelmente, essa criança não sente dor com esse grau de subluxação e isso não limita ela biomecanicamente falando. Óbvio que eu não queria que essa subluxação existisse.
Agora, nós temos aqui casos de pacientes que têm subluxação anos e não aumentaram. E dá pra conviver. Um paciente meu vai para uma cirurgia de reconstrução de quadril. Porque a hora que isso aparece, a cada 6 meses você faz a radiografia e eu olho que tá, a minha meta é manter aquela radiografia intacta. Que ela não progrida. Porque o que acontece? Com 5 anos, o que eu tenho que ter como terapeuta muito claro na minha cabeça? A minha preocupação ela é muito grande, porque aqui 2 anos essa criança vai entrar em pico de estirão. Ela vai crescer muito mais rápido. E se eu não cuidar bem do músculo, aí eu vou ter um problema. Porque nos momentos de pico de estirão, o osso, a criança cresce, só que o músculo não é mais tenso, ele tende a se manter numa posição menor. A hora que a criança cresce muito rápido, as deformidades se instalam mais rápido. O pico de estirão é nosso maior inimigo, nosso maior momento de luta, né? É o meu maior momento de tensão. O pico de estirão é o meu maior momento de tensão, porque eu já sei que isso vai acontecer. E eu tenho que criar estratégias para que esses picos de estirões aconteçam da melhor forma possível. Então, dificilmente a gente reverte uma subluxação, principalmente. Agora, o que eu não quero é que isso se torne um problema. Porque ter subluxação, ela já existe neste momento, ponto. Agora, eu não quero que essa criança tenha dor, eu não quero que ela pare de ficar em pé, eu não quero que o prognóstico dela seja limitado, eu não quero que isso piore. Então, quando eu pego crianças que eu sei essa história, que eu sei que isso vai acontecer, e a gente sabe que essas comorbidades na tetraparesia são reais, não tem que ser o motivo pelo qual eu aceito tudo isso. Tem que ser o motivo pelo qual eu luto para que isso não se torne em problemas. São filosofias diferentes. Eu posso virar para uma mãe com comércio e falar assim, sinto muito. Isso faz parte da história natural da doença. Por conta disso, se já tem uma subluxação, e essa subluxação existe, para que eu vou pôr seu filho em pé? Vamos esperar para fazer uma cirurgia? Ou eu posso virar e falar assim, seguinte, a partir de agora, nós sabemos com quem nós estamos brigando. E vamos brigar com alta categoria. Vamos pôr em pé, vamos treinar mobilidade, vamos tratar este quadril. Vamos encarar essa hipertonia como uma coisa real. Vamos encarar esse encurtamento como uma possibilidade real. Todo mundo tem encurtamento. Por que eles não dão problema pra gente? Porque a gente senta, a gente levanta, a gente senta de novo, a gente deita, a gente estica, a gente dobra. E um dos maiores problemas que a gente tem hoje em paciente de alta complexidade é ficar parado. Porque o terapeuta, tecnicamente falando, ele tem condições de passar por todas essas etapas motoras com uma criança em terapia. Eu consigo pôr um paciente para rolar, sentar, levantar, treinar mobilidade. Um terapeuta só às vezes é difícil? Eu duvido que você vai pedir ajuda para uma mãe na terapia, ela vai dizer, eu não vou ajudar a colocar meu filho em pé e andar. Eu, nesses 14 anos, nunca passei por isso. E ela precisa fazer isso. E ela precisa saber fazer isso. Porque a criança não pode ficar só em pé na minha terapia. Sim. Mas daí, fora da terapia, em casa, para as famílias, o parapódio é um recurso? Lógico, a gente tem recurso. A gente tem parapódio, a gente tem stand, a gente tem tela de lona, a gente tem Sim. Eu tenho recursos que não tem que entrar com uma para criança só com 5 anos. Tinha que ter entrado com 1 ano. Entende? Com 1 ano, qualquer mãe põe o filho em pé, se orientada. Você põe a Maria em pé. Sim. Você sabe o condutor. Eu detestava parapódio, né? Eu mudei, mas ela tá sempre de pé. Mas ela tá sempre com essa necessidade, então, a gente sabe, né? Recursos. A gente tem vários recursos, e que eu acho que vários recursos, cada um cabe dentro de uma família, né? Isso, porque hoje, quando a gente for discutir, semana que vem a gente fala de nível de evidências para a tetraparesia espástica. Se for puxar esses termos, vai vir um número muito pequeno de estudos abordando isso.
Agora, se a gente for para um outro polo, que é o que mais me preocupa sempre, quando eu penso numa criança com déficit de controle motor importante, que envolve o corpo inteiro, eu já sei que ela vai ficar mais parada. Só que eu tenho um nível de evidências absurdamente altos, provando que eu preciso prevenir uma coisa chamada síndrome do imobilismo. Está absurdamente documentado a gravidade que é uma pessoa ficar parada. Que eu tenho problemas cardiovasculares, respiratórios, alimentares, musculares, ósseos. Isso está documentado numa outra doença, que a fisiopatologia é ficar o dia inteiro parado. Isso se chama síndrome do imobilismo. Isso em adulto é extremamente provado. Se eu sei que uma criança tem um déficit de controle muscular importante e que isso vai fazer com que ela perca a mobilidade, eu não preciso esperar ter evidência sobre tetraparesia espástica. Qual a importância de pôr uma criança em pé com tetraparesia espástica? Eu já sei como fisioterapeuta, o que eu mais aprendi na faculdade é ficar parado é ruim. Uma pessoa com estabilidade hemodinâmica, sem deformidades, deve ficar em pé. Não só por uma questão de andar ou não andar, porque eu quero que ela respire melhor, porque eu quero que o sistema vascular seja melhor, porque eu quero que o sistema digestivo seja melhor, porque eu quero que o músculo seja melhor. O que não dá é a gente assumir que o paciente tem um déficit de controle motor grave e falar, ok, isso é a história natural da doença. Ou pôr ele para fazer 4, 6 horas de terapias consecutivas, sem saber se o estado nutricional está adequado, sem saber como ele está. Isso se chama especificidade de tratamento. Ou assumir que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, vou acabar, já sei que está no horário, é você pegar o paciente, eu vou dar um exemplo simples, que eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar, e eu falo muito isso. Uma vez que eu sei que o paciente tem tetraparesia espástica e que hipertonia é velocidade dependente, que quanto maior for a velocidade, maior vai ser a hipertonia, me conta o sentido de ficar 50 minutos com uma criança deitada, mobilizando ela passivamente. Você vai cuidar do músculo, o músculo alongando bem, mobilizando bem. Provavelmente ele vai se manter num comprimento melhor. A gente teve uma discussão grande nas redes sociais sobre alongar ou não alongar, né? Alongar é afastar a origem da inserção, fazer o músculo ficar mais comprido. Passivo, ativo, no parapódio, durante a atividade, desculpa, definição de alongamento é afastar a origem de inserção, tá errada? Tem que ser feito. Sim, como você vai fazer, desculpa, faça da melhor forma para o seu paciente. Vamos entender que alongamento é toda vez que a origem se afasta da inserção. Desculpa. Não tem muito o que discutir. Agora, se você for manter seu paciente parado ou fazendo numa velocidade contínua e mais lenta, 50 minutos, o músculo vai diminuir o tônus na sua mão. E você até pode ir para casa com a falsa sensação que isso foi legal. A hora que você sentar ele e você aumentar a velocidade, o que vai acontecer? O tônus vai subir, porque a hipertonia é velocidade dependente. Então o único jeito de você tentar minimizar, melhorar uma hipertonia é promover no único lugar que o músculo precisa adequar o tônus durante o movimento. Durante as funções. Porque adequar o tônus deitado, achar que o tônus deitado vai ser mais baixo, é mais baixo em todo ser vivo, todo ser humano. A fisiopatologia da paralisia cerebral e hipertonia é velocidade dependente. Se eu não der movimento, se eu não der mudança postural, se eu não tentar adequar esse tônus em cada uma das posturas, não tem como o cérebro entender onde ele tem que melhorar. Se eu quero que alguém aprenda, eu preciso escolher a melhor estratégia para ensinar. E a gente só aprende fazendo exatamente aquilo que a gente quer aprender.
Ninguém aprende a controlar a cabeça sem ser estimulado. Ninguém aprende o movimento certo sem fazer um movimento errado infinitas vezes. Nenhum corpo tem como ficar saudável em pé se ele não souber o que é em pé. E quando a gente pensa num paciente de alta complexidade, o nosso papel é saber o que é alta complexidade. É conhecer as comorbidades, é conhecer a história que elas são desenvolvidas para chegar antes. Isso é usar a ciência, é usar o conhecimento para se antecipar aos problemas, para então criar soluções. Senão é só a gente discutir um termo bonito sobre fisioterapia baseada em evidências. Porque, desculpa, nós não vamos ter artigos publicados sobre tetaparesia considerando cada uma das comorbidades. Nunca. Mas nós temos infinitos estudos falando sobre imobilismo, infinitos estudos falando sobre cada uma das comorbidades que a gente trata. E paresia espástica já está descrita há anos. Nós sabemos o que é paresia. Há anos nós sabemos o que é espasticidade. Se a gente for perguntar para todas as mães do nosso país, mães de crianças com paralisia cerebral, qual é o diagnóstico? Todas elas vão dizer: o meu filho tem paralisia cerebral hemidi ou tetraparesia espástica. Aí você perguntar para elas: o que é paresia? Alguém já te explicou o que é paresia? Qual foi o problema que o cérebro... O que o cérebro está mandando de informação errada para o músculo? Explicar que essa informação vai ser errada no movimento voluntário. Explicar o que é hipertonia elástica. Eu duvido que 15% das mães algum dia tenham ouvido e entendido essa explicação sobre o que esse termo significa. Só que isso muda a forma que ela vai cuidar do filho em casa. Eu, em 14 anos, nunca recebi uma família que eu perguntei: você sabe como isso funciona? E a mãe virou para mim e falou assim: sei. Hoje a minha avaliação demora 2 horas, vocês veem isso? 1 hora sou eu explicando o diagnóstico do filho para a mãe. Quantas vezes forem necessárias para que ela entenda? Porque ninguém mais tem que saber do que quem vai cuidar em casa. Conhecimento dá poder de decisão. Por isso que é tão difícil as pessoas quererem dar conhecimento. Que a nossa cobrança é muito maior. Certo? Já sei que eu passei do tempo. Beijo. Até semana que vem.